Amados, nós vamos dar uma espécie de sequência na nossa palavra de hoje, com relação ao que nós falamos no domingo passado. Domingo passado, irmãos, nós falamos a respeito daquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. É muito gostoso abrir a Bíblia e falar: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. O que é que o Senhor quer que eu faça, porque eu vou ter a maior alegria em fazer. Isso aí é algo que nós sempre estamos com o coração voltado para isso. Amém, irmãos? Você tem perguntado a Deus o que Ele quer que você faça? Pode perguntar, porque Deus tem muitas coisas que Ele vai dizer para você. E deixa eu só falar uma coisinha. É bem mais simples do que você imagina. Tem gente que às vezes não pergunta porque fala: ai, não quero nem saber, porque não vai ser fácil fazer. Não é assim. A Bíblia diz que Deus nunca pede aquilo que nós não somos capazes de fazer. E diz mais ainda: e quando Deus manda fazer, Ele ajuda a fazer. Está lembrado dessa palavra que eu trouxe outro dia? Quando Deus manda fazer, Ele ajuda a fazer. Então, fique tranquilo de saber o que Deus quer, porque Ele vai te ajudar a fazer. Mas hoje nós vamos falar sobre aquilo que nós esperamos de Jesus. Aquilo que Deus espera é uma parte, aquilo que nós esperamos é a outra parte. Só que antes eu quero só recordar um pouquinho, bem rápido, sobre aquilo que Deus espera de nós. Um mestre da lei um dia chega em Jesus e olha o que ele fala para Jesus: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? O que ele estava querendo saber? O que Deus quer que eu faça? É isso? O que é que Deus quer que eu faça? Quando nós perguntamos para alguém: o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Presume-se que existe uma disposição naquele coração que perguntou de fazer alguma coisa a favor de quem foi perguntado. Ok. Esse mestre chega e fala: Jesus, eu sou um mestre da lei, conheço toda a lei de Deus, os 10 mandamentos e mais um tanto, mas eu queria que o Senhor me dissesse, de tudo que eu sei e tenho ensinado, tem alguma coisa que realmente é o mais importante? Vamos pensar aqui que ele estava cansado de guardar tanta coisa e de repente ele falou: vai que eu estou aí perdendo o meu tempo, Senhor, vamos ser rápido e objetivo, fala logo o que te agrada, porque eu vou me concentrar nisso. Amém, irmãos? Não é gostoso você se concentrar em alguma coisa, quando você não tem força para fazer muitas? Você fala: me diz aí o que é o essencial e vamos lá, né, no rápido e objetivo. Então esse mestre chega e fala: Jesus, eu sei que o Senhor aí é um mestre, porque eu estou observando os seus ensinos, e realmente eu nunca encontrei alguém que falasse com tanta autoridade como o Senhor está falando. Então, por favor, diga aí, qual é o mandamento mais importante? Ok, aí a resposta está lá em Marcos, capítulo 12, verso 29 até o 31, que eu quero ler com você, e você pode me acompanhar, porque vai estar projetando ali no nosso telão. Mas, como eu gosto de dizer, abra sua Bíblia. Acompanhe na palavra que Deus pôs na sua mão, porque vai fazer diferença. Marcos 12, verso 29. Jesus respondeu: você quer saber o que é o mandamento mais importante? Anota aí. É este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Ame a Deus com tudo que você tem, tudo que você é. Primeira coisa. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o que Jesus está dizendo? Para quem se importa em fazer aquilo que Deus quer, para quem está querendo saber o que é que Deus quer, ele diz claramente: me ame e ame o seu próximo. Por que Jesus diz que é importante amar o próximo? Porque Jesus deu a vida por ele.
Às vezes nós pensamos que foi só por nós. E nós ficamos felizes com o que Deus está fazendo por nós. Mas Deus sempre nos coloca do lado de alguém que está precisando de ajuda para que aconteça com ele o que ele está vendo acontecer com a gente. Ou seja, não tem como negar uma certa alegria no coração daquele que confia em Deus, amém? Quando você não sabe o que fazer, mas você confia que Deus é por nós, ninguém será contra nós, não tem jeito de esconder uma certa paz, uma certa alegria e confiança no seu coração. Você não precisa saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas você tem uma certeza absoluta, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então, Jesus falou, olha, você ama a Deus, que está no controle, e você ama o próximo a ponto de compartilhar com ele a bênção que está sobre você. Mas aí, lá em Mateus, quando Jesus cumpre toda a sua missão, quando Jesus então ele já se tornou o Salvador, ele já foi para a cruz, já ressuscitou, já ficou um tempo com os discípulos na terra, ele está agora para subir aos céus. A última coisa que ele faz, ele reúne ali os seus discípulos, pela última vez, e ele diz lá em Mateus capítulo 28, verso 29, a terceira coisa que é importante, concentrar o seu esforço para agradar a Deus. Mateus 28, 19, portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, olha só que coisa bastante clara, límpida, não tem dificuldade nenhuma em entender para ser feliz com Deus. Primeira coisa, Jesus diz, ame a Deus. Segunda coisa, eu quero que você me responda. Primeiro é ame a Deus. Segunda coisa, ame o próximo. E a terceira coisa, prova que você ama o próximo falando da graça salvadora de Jesus para ele. Prove que você ama o próximo fazendo a terceira coisa que Jesus falou. Fala do meu amor para ele. O problema é que às vezes nós encontramos dificuldade de obedecer esse ide de Jesus, essa comissão que Jesus nos deu. Irmãos, eu tenho que dizer que é um comissionamento, vamos dizer, é algo que Jesus falou, olha, eu vou, mas vocês ficam para fazer o que eu vim fazer, continue fazendo. Então, um comissionamento, uma espécie de responsabilidade, mas um privilégio. Tá? A grande dificuldade, que muitas vezes fala, eu não tenho dom para isso, não fui chamado para isso, é porque nós queremos não falar da graça que salva, mas da igreja que rebanha as pessoas para ter seguidores nela. E não é isso o nosso propósito. Não é isso que Jesus mandou. Jesus mandou falar da graça que salva mediante a fé. Agora, só pode falar para alguém ser salvo se você tem a plena convicção de que realmente você é salvo e quer que o outro seja salvo. Se você se sente um salvo e olha ao seu redor e fala, eu não admito que alguém quando morrer vá passar a eternidade no inferno, porque eu vou passar no céu. Quantos dizem amém? Você tem que dizer, eu não concordo que alguém que morra não tenha a oportunidade de escolher a eternidade. Eu vou falar do amor de Jesus para ele. E é só isso, porque o resto, irmãos, o Espírito Santo se encarrega. Você lança a tua vontade à tua disposição, e o Espírito Santo vem e preenche o que você não pode, o que você não sabe, mas ele usa a sua disposição de obedecer a terceira coisa que Jesus mandou. Amém, queridos? Quantos aqui sabem qual é o propósito que nós estabelecemos há um tempo atrás e que está até no cabeçalho do estudo que nós costumamos dar no final do culto? Aliás, no final do culto, irmãos, lembra de pegar lá na porta o esboço dessa mensagem, tá? Para você levar para casa. Aqui em cima tem o esboço, muitos irmãos já sabem até de cor. O que está escrito ali? É um propósito estabelecido pela igreja. Nós queremos
exaltar a Deus, servindo as pessoas pelo compartilhar da fé, conectando essas pessoas e ajudando-as a crescer em Cristo. Irmãos, que clareza de propósito. Se alguém perguntar, escuta, por que você se reúne como igreja? O que você vai dizer? O que você vai dizer? Você pega esse estudo lá no cabeçalho e recita para a pessoa. Nós queremos exaltar a Deus, servir as pessoas pelo compartilhar da nossa fé e conectar essas pessoas e ajudá-las a crescer na fé no Senhor Jesus Cristo. Pronto, acabou. Esse é o nosso propósito. Quando se diz amém? Ok. Mas hoje, irmãos, feito essa abertura, esse recuerdos aí, essa recordação do que Deus espera de nós, agora nós vamos falar o que você espera de Jesus. Pergunta para esse irmão do seu lado, você espera alguma coisa de Jesus? O quê? O que você espera de Jesus, querido? Sabe, irmãos, a gente gosta muito de falar o que Deus espera da gente, mas hoje eu quero falar o que você pode esperar de Jesus e Ele vai fazer por você. Aleluia, glória a Deus. E eu vou me valer aqui de 2 exemplos de pessoas que chegam em Jesus e faz um pedido. Você tem feito pedido ao Senhor? Quantos aqui tem pedido alguma coisa a Deus? Qual é a situação que te leva a pedir as coisas para Deus? A fartura ou a necessidade? Irmãos, a necessidade ensina a gemer e a clamar. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Quando Deus suprir, lembra de agradecer. A Bíblia diz que um coração agradecido alegra tanto a Deus, que Ele derrama sobre você mais bênçãos ainda. Amém? Mas olha só, abrindo aqui o capítulo 10 de Marcos, nós vamos usar primeiro 2 discípulos de Jesus. Um é Tiago e o outro é João. Esses 2 discípulos de Jesus, eles vão fazer um pedido e infelizmente Jesus não vai poder atender. Pô, pastor, mas Deus quer saber para quê? Ok, você por isso precisa saber o que pedir. Porque tem coisas que nem Deus pode. Porque Ele nunca vai quebrar princípios. Ele não vai fazer por você algo que não seja para que resulte na glória dEle e para a sua bênção final. Porque tem coisa, irmãos, que nós não sabemos pedir. E depois, quando Deus não dá, lá na frente nós falamos, obrigado Deus, porque o Senhor é tão sábio, ainda bem que o Senhor não deu, porque se o Senhor tivesse dado, eu estava numa enrascada. Quando dizem amém? Você tem uma experiência dessa? Sabe, irmãos, vale muito a experiência que a gente passa, de momentos em que as coisas acontecem conosco, e principalmente quando a gente pede, né, e a gente fica esperando e não recebe, e aí vem aquela voz maligna, está vendo? Não adianta pedir. Por que você vai falar com Deus, Ele não quer nem saber? Não, Ele quer saber, ok? E você pode pedir? Pode pedir. Então, olhando aqui para o texto, versículo 35 de Marcos 10, diz assim: depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à direita e o outro à esquerda. Uau! Olha o pedido. Jesus fala, vocês têm alguma coisa para pedir? Temos, Senhor. Então o que é? Primeiro eles falam, Senhor, cá entre nós, o Senhor nos dá a liberdade de fazer um pedido? Claro, pode pedir. Pede o que você quer e eu atendo o que puder. Não é uma maneira simples de às vezes resolver alguns pedidos? Alguém chega e fala, escuta, eu posso te pedir uma coisa? O que você responde? Claro que pode. Eu só não garanto se eu vou fazer. A gente pensa que é só o ser humano que fala isso, né? Mas a Bíblia está dizendo que Jesus também vai dar essa resposta. Pede o que quer, eu faço o que posso.
Amém? Oh, mas Senhor Jesus, o Senhor não pode todas as coisas? Posso, menos quebrar um princípio que é o Pai que estabeleceu desde a fundação do mundo. Deus não quebra esse princípio, e não é o Senhor Jesus que vai quebrar para atender um capricho nosso. O que você percebe aqui que era o pedido desses dois discípulos? Irmão, discípulos de Jesus. João era até chamado pela Bíblia de um discípulo amado. Um discípulo, vamos dizer, que tinha assim uma certa, entre aspas, consideração maior. Não que Jesus preferisse um ou outro a mais do que o outro, não. Mas, pelo que a gente observa de um certo relacionamento de João com Jesus, é aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Aí você vê a intimidade que eles tinham, né? Esse daí chega em Jesus, junto com o Tiaguinho. Jesus, vai ser tão bom, se no dia que o Senhor for rei, eu sentar na direita e ele sentar na esquerda, e nós vamos ficar olhando para todos os outros e dizendo o quê? Deixando o orgulho aparecer. Você acha que um pedido desse, para deixar o seu orgulho aparecer, Deus tem compromisso de obedecer, de te dar, só porque Jesus disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo eu farei. Você acha que se você crê que você vai receber uma coisa como essa, ó Senhor, eu vou te pedir hoje, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada, aleluia. Você acha que Deus vai te dar essa bênção? Mas Jesus aqui vai responder o pedido deles e observa o princípio que Jesus usa para dar essa resposta para esses dois discípulos. Verso 38, Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Olha a resposta deles. Podemos. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Olha Jesus reconhecendo que ele não tinha o direito de intervir no plano do Pai para fazer algo apenas para atender o capricho de um ser humano que simplesmente não quer ficar dentro dos princípios que Deus estabeleceu, mas quer que Deus abra a exceção para que ele continue fazendo o que quer e receba a bênção. Fala para o irmão, não é bem assim. Não é bem assim. E Jesus é que está dizendo, eu não tenho esse direito, porque é o Pai que está no controle, é o Pai que está no governo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, quando questionaram quando Jesus ia voltar, eu falei, eu não sei. Só o Pai sabe. Eu só te digo uma coisa, fique preparado, porque a qualquer momento o Pai decide, e me manda e eu volto. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estar comigo para sempre. Então eu só digo uma coisa, esteja sempre preparado, porque você não sabe nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem volta. Mas ele deu uma dica, ele volta como um relâmpago. Ele volta como um ladrão. Irmãos, ladrão não marca dia para ir na sua casa. Prepare que tal dia eu vou arrombar a tua porta, eu vou roubar tudo que você tem lá. Ladrão não faz isso. Porque se ele fizesse isso, você ia esperar com uma bazuca. Não é? Irmão, Jesus também não falou o dia, porque senão naquele dia todo mundo ia virar um santinho. Todo mundo ia acertar todas as pendências. Ó, até tal dia, viu? Tem que pagar essa conta até tal dia, hein? Senão você fica para trás. Não. Por que Jesus não falou, não conta? Porque o Senhor quer que a sua igreja na terra viva sempre representando a Ele, com o caráter de Cristo, com a obediência de Cristo à vontade do Pai. Porque o evangelho que Ele nos mandou pregar não depende do argumento que nós temos pelo conhecimento humano, acumulado pelo estudo.
O evangelho da graça que nós pregamos e o mundo precisa e recebe, é o evangelho da vivência da nova vida com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Quando você tem um modo de viver diferente, você se torna diferente da maioria. E é isso que dá um respaldo, dá um valor no seu testemunho de fé. Que quando você fala, agora eu preciso falar da graça de Deus, você abre a boca, mas a hora que você abre a boca, o Espírito já fez uma obra, porque Ele já mostrou para aqueles ouvidos que vai te ouvir, quem é que está falando através de você. É o Espírito Santo que transformou a sua vida. Amém, queridos? Interessante que quando você vai ouvir uma palestra, por exemplo, sobre finanças, você espera que o palestrante seja um homem muito bem sucedido, ou não? Claro. Você vai ouvir um conselho médico, você espera que esse médico tenha tido experiências de tratar aquela área que ele está te falando com sucesso. Claro. Você não vai ouvir alguém que nem fez medicina te ensinando a tomar um remédio. É louco. Você não vai ouvir alguém que quebrou, faliu, te dando conselho de como ser um homem próspero financeiramente. Você fala, vai para lá, não preciso desses conselhos. Ok? Então, traz para o lado espiritual. Ama a Deus, ama o próximo. Por amor a Deus, que ama também o próximo, você agora vai viver uma vida que vai influenciar o próximo. Está entendendo? Então, o que é que eu quero desse Jesus? Que Ele me capacite a ter essa vida que influencia o meu próximo, para que eu possa cumprir a terceira coisa que o Senhor me mandou fazer. Quantos dizem amém? Agora, irmãos, você acha que se você fizer algum pedido de alguma coisa bobinha, uma coisa que depois que você pediu, você mesmo fica com vergonha? Já aconteceu isso com você ou não? Ou só comigo? Já pedi algumas coisas para Deus que depois eu falei, Senhor, desculpa aí. Não foi bem isso não. Eu não soube me expressar. Né? Você acha que quando você faz um pedido desse, Jesus olha e fala assim, o quê? Você está brincando. Você acha que Ele zomba de você? Ele critica você porque pediu mal? Ele pune você porque você pediu mal? Não é isso que acontece, que nós estamos vendo na Bíblia. Jesus nunca nos censura por pedir errado. Ele apenas nos ensina a maneira certa. Ele olha para nós cheio de amor, de carinho e nos dá a resposta que precisamos para consertar o nosso pedido. Mas irmãos, as pessoas ficam bravas. E aqui no versículo 41, quando esses dois chegam e pedem para um ficar na direita e outro na esquerda, olha o que diz o verso 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Irmão, tem pessoas que quando você faz alguma coisa errada, se prepara, porque o seu problema não vai ser com Deus não, vai ser com o próximo, que Deus manda amar. Muitas vezes, irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma em falar assim, eita, você não sabe o que está pedindo. Foi o que Jesus falou para os dois irmãos. Mas as pessoas, às vezes, nos enchem de críticas, de condenação, e é terrível. Mas aqui, no capítulo 10 de Marcos, que nós estamos lendo, no verso 42, olha só o que Jesus esclarece quando ele percebe que havia ali uma santa ignorância daqueles que estavam pedindo. Eram seus discípulos, mas não sabiam tudo. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas, entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O irmão, Jesus não censurou os seus discípulos
mas trouxe um tremendo ensinamento de como funcionam as coisas no reino espiritual, aonde Ele é o Senhor. Ele ensina. Olha o que ele diz. Olha, o reino de onde eu sou o rei, vou reinar, tem outros princípios. Nesse reino, as pessoas importantes não são as que estão acima dos outros, mas estão abaixo dos outros para levantar os outros e colocá-los na presença do Pai. Quando Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Esse suportai-vos uns aos outros não significa ter tolerância, vamos lá, né? Vamos aguentar mais um pouco, vamos ver até onde vai isso. Não é assim. Pelo que eu estou entendendo aqui, Jesus falou assim, esse suportar é servir de suporte, de estaca naquele que está caindo, de segurar na mão daquele que está prostrado. Vamos levantar. Querido, você está fazendo um pedido aí que você nunca vai ser atendido, muda a maneira. Você está pedindo porque você não sabe os valores espirituais, por isso que você está pedindo riqueza. Para que você precisa de riqueza? Por isso que você está pedindo sucesso. Por que você precisa de sucesso? Se o dia que você morrer, vão se esquecer de você, tudo que você tem vai ficar aí para alguém desfrutar. Você não entendeu o verdadeiro valor as coisas. O que importa é o tesouro que você está juntando no céu. Fala para o irmão, está juntando tesouro no céu, irmão? Você já fez a contabilidade, quanto tem lá? Ninguém sabe, né? Mas uma noção a gente tem, não tem, irmão? Uma noção a gente tem. Porque, não sei você, mas eu, quando faço alguma coisa que eu percebo que agrada a Deus, eu sinto uma alegria no meu coração. Você não sente? E do mesmo jeito, quando eu faço alguma coisa que eu sinto que desagrada a Deus, às vezes ninguém falou comigo, mas eu fico com vergonha de mim. Eu dobro meu joelho e falo, Senhor, que bom que Jesus não reprovou, não criticou, não condenou, não envergonhou aqueles discípulos. Já Jesus fala com amor. Vocês não sabem o que estão pedindo, porque vocês não conhecem o princípio do reino. Então o princípio do reino é esse: serve as pessoas com o amor que Deus coloca no seu coração. Quer pedir algo para Deus? Ele vai te atender, mas pede amor, pede sabedoria, pede uma língua presa antes de dar uma resposta atravessada, pede esperar um pouco mais antes de gastar um dinheiro desnecessário, pede sabedoria antes de se divertir, antes de fechar um negócio, antes de fazer uma viagem, antes de fazer algo que você fala, agora eu vou me esbaldar. Lembra que Jesus olha para alguém e diz assim, sabe aquele cara que diz que agora ele tem tudo que precisa, então agora ele não quer nem saber mais de trabalhar, ele falando assim para sua alma, agora deita e dorme, desfruta e bebe e come, porque agora é só o que você tem. Esse cara é louco. Jesus fala, amanhã vão pedir a alma dele, e o que tem para quem ficará? Está entendendo, irmão? Então o princípio de Deus é o que faz diferença, e o Senhor Jesus está ensinando carinhosamente os seus discípulos. Agora, Jesus também segue regras, as regras do Pai. Então não é problema nenhum para quando nós temos que seguir algumas regras que a Bíblia nos mostra. Não discute com a palavra, não questione porque tem que ser assim. Se não tivesse essas coisas eu acho que eu seria mais feliz. Não seria nada. Jesus também, ele sabe que tudo tem limites, e ele conhece as regras do Pai, e ele quer nos ensinar as regras do Pai, porque ele quer que você peça, mas peça do jeito certo. Então, irmãos, com esse texto, Jesus não está limitando, Jesus não está ali podando a iniciativa de alguém pedir alguma coisa para Deus, vai que ele não gosta. Não, pelo contrário, quando você lê Lucas 11:9, Jesus fala assim, Lucas 11:9, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês já acharão, batam e a porta será aberta. Jesus incentiva a pedir.
para Deus. Jesus incentiva a insistir com Deus. Então não olhe para essa mancada aqui, entre aspas, que esse Tiago e João deram aqui. Não olhe para isso e fique tímido. Não, então não vou pedir mais nada para Deus, vai que eu peço errado. Não, pode pedir. O Senhor te incentiva a pedir. Apenas busca a direção de Deus. Se o que você está pedindo vai alegrar o coração do Pai, vai abençoar a vida das pessoas ao seu redor e vai juntar tesouro no céu. Fiquei muito feliz de ver a irmã Liana trazendo essa palavra aqui sobre fazer alguma coisa para Deus de todo o coração. Porque ela falou que aquilo que Deus nos dá, seja lá dinheiro, seja lá sabedoria, seja lá o que for, Deus nos dá para tocar primeiro na sua vida, ok? O primeiro que tem que ser abençoado com o conhecimento, com o dinheiro, com qualquer coisa que seja boa, tem que ser você, porque Deus deu para você. O primeiro bocado, quem tem que comer é você, tá? Agora, também Deus deu para tocar na vida de quem está perto de você, amém? Oi? Os irmãos ainda continuam aí? Fala, o dinheiro que Deus me dá é para me abençoar e abençoar quem está perto de mim. Então, quando surge uma necessidade, não finja que não está ouvindo, que não está sabendo. Não venha com a desculpa de que não estou podendo, estou muito apertado. Você está apertado, todo mundo vive. Mas aquele, lembra, ninguém é tão rico que não precise e nem tão pobre que não possa dar. Lembra disso. Essa palavra tem que ficar no nosso coração. Amém, irmãos? Então, não se intimide, peça, mas peça do jeito certo. Agora, o que vocês acham a respeito de Tiago e João? O Tiago aprendeu essa lição. O Tiago aprendeu essa lição. E eu vou mostrar para você que quando ele escreve a sua carta de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele fala para a igreja de Jesus, quando ele sai cumprindo a missão que Jesus deu para ele, de ganhar as pessoas e ensinar as pessoas, o ensinamento que Tiago traz para nós, por causa desse momento que ele teve o seu pedido negado por Jesus, e Jesus o ensinou o princípio de pedir certo, Tiago vem e fala no capítulo 4, versículo 2, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Primeiro ponto está aí. Muita coisa que a gente quer e não consegue, é porque você não está pedindo a Deus. Você está pedindo para que o teu conhecimento te traga o benefício adequado. Você está pedindo para que a sorte te favoreça. Você está pedindo para que um coach te oriente e te dê o segredo. Mas Tiago está dizendo, o dia que você pedir para Deus, você vai receber a resposta certa. Você vai receber a bênção que você precisa, porque Deus quer te dar. Fala para o irmão do lado, Deus quer te dar. Agora diga para ele, mas ele precisa ouvir o seu pedido. Você tem pedido a Deus? Tem pedido, irmãos? Muitas vezes nós achamos, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, né? Nós, às vezes, nem oramos sobre uma coisa, porque fala, por que eu vou falar com Deus se Ele tudo sabe? Se Ele tudo pode? Ele está vendo, ok, Ele está vendo. Mas irmãos, Ele está vendo e Ele precisa saber, mas você quer que eu intervenha ou você vai fazer segundo a sua vontade? Irmãos, quando Deus nos vê necessitando, mas não ouve o nosso pedido, Ele não põe a mão. Por quê? Porque Ele não é interventor. Ele é o que nos socorre quando houve um SOS, um pedido de socorro. Mas enquanto vocês acham que está controlando a situação, se Deus colocar a mão, você vai acusá-lo de controlador. Vai ou não vai? Você vai acusá-lo de, você é um escravo agora, você está numa senzala, você agora tem um senhor, você agora tem que obedecer mesmo não querendo. Não é nada disso.
Quando nós chamamos Jesus de Senhor, não significa que agora nós somos um escravo e que agora não temos mais vontade nenhuma. Esse texto está dizendo, o Senhor está dizendo o que é que você quer. Amém? Pode pedir. Mestre, nós temos um pedido, podemos fazer? Claro, pode fazer. Isso, irmãos, é só um senhor respeitador que concorda que o escravo, ou o servo, ou o empregado faça um pedido. Porque ele está interessado em você. Quantos dão glória a Deus? Agora Tiago vai dizer, vocês não recebem porque não pedem, mas tem mais uma outra causa. Verso 3. E quando pedem, não recebem por quê? Os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Uau! Irmão, você acha que você não tem direito de pedir alguma coisa para Deus para você sentir prazer? Será que é isso que Jesus está dizendo? Olha, agora você que é de Jesus, acabou a vontade, hein? Não pode ter mais vontade de nada. É isso que o Tiago está dizendo. Vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem só por causa dos seus prazeres. Não é nada disso. E eu vou te mostrar que lá em Lucas 12, o Senhor Jesus diz assim para nós, a respeito de o prazer que Deus tem sobre a nossa vida. Olha o que Jesus diz: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. O Pai, Deus, tem prazer em nos abençoar. Fala isso para o seu irmão. Fala, Deus tem prazer em te abençoar. Você entendeu o que você está falando? Deus tem prazer em nos abençoar. Deixo isso aqui muito claro. Se você concorda comigo, diz amém. Amém. Aleluia. É Jesus dizendo, o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Agora, o que é esse reino que Deus tem prazer em nos dar? O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, explica. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas do que então? De viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Sabe o que Deus tem prazer em nos dar? Coisas que vão nos fazer viver corretamente segundo os princípios dele. Deus tem prazer em te dar. Pode pedir coisas que estão dentro do princípio do reino de Deus. Deus tem prazer de te dar para a honra e glória dele e a alegria sua. Amém? O que mais? Deus tem prazer em te dar a paz que vem trazida pelo Espírito Santo de Deus. Aonde que o Espírito Santo de Deus pode pousar como a pomba da paz? Estou me lembrando aqui, que quando do dilúvio, uma das coisas que Noé, que estava dentro da arca, procurou saber se já tinha acabado a chuvarada, se já tinha baixado o nível das águas a ponto de poder abrir a arca. Ele começou a soltar pomba. Ele soltava a pomba não tinha onde pousar, ela voltava. Mas um dia, ela pousou, não voltou, aí ele entendeu, então já acabou. Irmãos, a paz de Cristo só pousa aonde existe condições de pousar. Uma vida cheia de mentiras não tem condições da paz de Cristo pousar. Uma vida cheia de segundas intenções, com um propósito maligno de só você se beneficiar e os outros que se lasquem, não tem condições da paz do Senhor pousar. Uma vida onde você só quer levar vantagem, se é no casamento só você quer sentir prazer, não tem condições da paz que o Espírito dá pousar no seu casamento. Irmãos, estão entendendo? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. O reino de Deus não é questão de coisas como comida ou bebida, mas é uma questão de vida correta para ter a paz e a alegria que o Espírito dá. Aleluia. Então, irmãos, a lição de Tiago e João
é essa. Vou resumir para você. Você pode e deve pedir. Deus gosta que você peça, para te atender e alegrar o seu coração. Ok? Mas não peça pelos motivos errados, que Ele não vai te dar nada. Amém? Não peça pelo motivo errado, porque vai ficar esperando sentado, que de pé cansa. Porque o Senhor diz, isso que vocês estão pedindo, Tiago e João, sentar um na direita e na esquerda, eu percebi que a motivação não é correta. Mas o Pai é que decide, e eu vou já te dizer, eu não sei se Ele vai te decidir não, te colocar na direita ou na esquerda com esse coração aí, fazendo gracinha para os outros, dizer, valeu a pena ser íntimo de Jesus na terra, e agora olha aonde a gente está agora. Está entendendo? Glória a Deus. Agora, irmãos, a segunda coisa que eu vejo que nos ajuda muito a pedir aquilo que você quer de Jesus, aquilo que você espera de Jesus. A segunda coisa está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. É um segundo personagem da nossa história, que é uma pessoa muito simples, é um cego sentado na beira do caminho. Olha o que diz o verso 46 de Marcos 10. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem, levante-se porque ele está chamando você. Eu digo para você, coragem. O Senhor está dizendo, eu quero ouvir o seu pedido. Se Deus tem ouvido você nas suas orações, levar as suas dificuldades diante dEle, continue, porque eu incentivo você como fizeram com esse cego. Coragem, Ele está chamando você. Coragem. Muita gente falou, cala a boca, cara, você está atrapalhando um homem importante. Tem mais gente além de você aqui, ô ceguinho, que tem muito mais importância de você que está sentado no meio do caminho. Para com isso, cara, não perturbe o mestre. Mas houve alguém que falou, olha só, Jesus parou, Jesus chamou, manda vir esse cara que está gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, traz ele aqui. Nessa noite Jesus está dizendo para você, eu estou ouvindo a sua oração, pode falar, filho amado. Pai, meu problema é casamento, eu tenho a solução. Pai, meu problema é que amanhã eu não sei como eu pago a minha conta, eu tenho a solução. Pai, eu estou desempregado, assim não dá para viver nesse mundo. Eu sei disso, eu tenho a solução. Deus, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, mas a minha casa está dividida. Meu marido não aceita Cristo, minha esposa não aceita Cristo. Eu resolvo essa questão, porque eu prometi que tu e a tua casa serão abençoados. A bênção é para você e a sua família. Apenas não pare de pedir. Faça como o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor quer ouvir o seu pedido. Verso 50, então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia! No mesmo instante. Mas você observou um detalhezinho aqui que o Espírito acho que falou com você, porque falou comigo? Ele jogou fora a sua capa. O que é a sua capa?
no qual você está escondendo atrás dela e acha que não pode viver sem ela. O que é a tua capa? A tua capa te limita. A tua capa é uma falsa segurança. A tua capa é confiar no teu emprego, no teu patrão. A tua capa é confiar que se você falar do amor de Jesus, você vai ser perseguido. Então eu vou ficar nessa capa da escuridão, deixar minha fé guardada, né? O que é a tua capa? Lança fora a tua capa, chega diante de Jesus e fala o que você quer. Porque imediatamente o cego foi curado e você vai ser abençoado. Glória a Deus! Eu quero que os músicos venham aqui à frente, que eu quero encerrar. Eu quero fazer a conclusão. E eu quero que você, nesse momento, saia daqui com uma grande bênção, porque você vai tomar uma grande decisão em nome de Jesus. Mas eu quero que você olhe para o irmão do lado e fale assim: o que é que você quer de Jesus? O que é que você quer de Jesus? O que é que eu quero de Jesus? Essa é a pergunta do momento aqui. Faça essa pergunta com sinceridade e a mensagem de hoje vai fazer muita diferença no seu coração. Sinceramente, irmãos, por que você está aqui na igreja? Por que você vem aqui no culto? Sinceramente, por que você lê a Bíblia? Sinceramente, por que você ora? Sinceramente, o que é que você quer de Jesus? Irmãos, eu creio que todos nós, a primeira coisa que nós queremos, sentir que nós fomos perdoados. Não tem coisa mais terrível sentir que deve. Mas quando você sabe que foi perdoado, como é gostoso sentir que foi perdoado. Mas sabe, irmãos, o Senhor Jesus ensina que o perdão está disponível para um tipo de atitude que nós precisamos ter. O perdão está disponível para aquele que se arrepende. Olha, Jesus mesmo dizendo isso em Mateus capítulo 4, versículo 17. O perdão está disponível para aquele que se arrepende. Daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, olha a mensagem de Jesus: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Quer se sentir perdoado por Jesus? Arrepende disso que está sendo tormento na sua vida e que você acha que não pode viver sem. Mas a Bíblia diz que isso é pecaminoso. Isso não fica bem em filhos de Deus. Isso não é atitude de nova criatura nascido pela fé em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e você vai sentir que foi perdoado, porque Jesus disse que Ele perdoa quem se arrepende. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14, o próprio Senhor Jesus fala de novo. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Qual é a boa notícia que vem de Deus e que Jesus anunciava? Presta atenção, sou eu que estou dizendo. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrepende, para com a palhaçada, para com essa incredulidade, para com essa dúvida, para com esse controle, que você acha que você consegue se dominar. Você não consegue se dominar, você é um bicho muito mais bravo do que você imagina. A Bíblia diz que no cavalo a gente põe freio, mas na língua não tem jeito. E muitas vezes usamos a língua para ferir o próximo. E aí, irmão, precisa se arrepender, pedir perdão. E Jesus disse: os seus pecados serão perdoados. E você vai sentir que foi. Lucas 5:32, o próprio Jesus também volta a dizer: eu não vim para chamar os bons. Fala para o irmão, então eu tenho esperança. Jesus falou: eu não vim chamar gente boa não, então eu tenho esperança. Amém?
Então essa palavra eu vou ouvir, aleluia. Mas para chamar os pecadores, a fim de quê? Que se arrependam dos seus pecados. Quem se arrepende muda de vida, não continua mais fazendo as mesmas coisas que tiram a certeza da salvação, as mesmas coisas que tiram a segurança de que o Senhor está ouvindo o seu pedido. E nessa noite a nossa palavra é: o que você espera que Jesus te faça? Ele quer te dar a paz, de que os seus pecados foram perdoados, porque você está arrependido do erro que cometeu. Segunda coisa, queremos receber o Espírito Santo, como Pedro e os outros discípulos ensinaram. Lá em Atos capítulo 2, verso 38, no dia de Pentecostes, quando Pedro levanta a sua voz, e ele traz ali a sua mensagem de arrependimento para aquele povo. Quando Pedro levanta sua voz e fala assim: isso que vocês estão vendo aqui é obra do Espírito Santo, por isso que essas pessoas estão com o coração todo cheio de alegria, e está todo mundo orando em outras línguas, que você não está entendendo, mas olha a alegria no coração dele, olha a paz no rosto dessa pessoa. Ninguém aqui está bêbado não, porque bebida não traz esse tipo de alegria consciente que você está vendo. Aí as pessoas falam assim: mas nós queremos isso também, o que a gente faz? Aí Pedro vem com a sua resposta: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ô irmão, quer ser cheio do Espírito Santo? Deus não está te acusando do que você está fazendo errado não, Ele só está te dizendo: se você parar eu posso te encher, porque eu não vou botar minha água limpa num copo sujo não. Para de sujar a sua vida, sua mente, seu comportamento, sua atitude, sua teimosia. Para com isso, que eu quero colocar uma coisa deliciosa dentro de você. O meu Espírito Santo vai alegrar a sua vida. Aleluia. Terceira coisa e última, irmãos, nós gostamos muito de imitar gente de sucesso. Se tem uma coisa que todo mundo está afim de fazer, é aquilo que alguém está fazendo e está dando certo. Eu vou dizer para você, não sei você, mas eu quero imitar o apóstolo Paulo. Eu quero imitar o apóstolo Paulo depois que ele se arrependeu dos seus pecados. O apóstolo Paulo, antes de se arrepender dos seus pecados, ele era um matador de gente. Mas depois que ele parou, ele se arrependeu, pediu perdão, o Senhor o perdoou, ele se transformou num salvador, levando a mensagem de salvação para as pessoas. Muita gente foi salva por causa da palavra de salvação, o evangelho da graça que Paulo pregou. Eu quero imitar esse Paulo, que lá em Atenas, quando ele foi visitar, ele encontrou tanta idolatria, ele encontrou tanta gente depositando fé em tudo quanto é tipo de Deus, altar para todo tipo de divindade. E Paulo diz: olha, eu sei que vocês são pessoas de fé, porque vocês estão manifestando a fé de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: vocês estão pondo fé em quem não faz nada. Vocês só estão perdendo tempo depositando fé naquilo que é obra da mão de homens, adorando coisas que homens fizeram. Sabe como a Bíblia chama isso? Adorar aquilo que a mão do homem fez. Atos 17:30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, porque Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu prova disso a todos quantos ressuscitou esse homem. Irmãos, no passado você pode ter adorado e servido a outro que não é Deus, não faz mal. Está arrependido? Então faça o que Paulo fez. Você pode ter matado o sonho de muita gente, você pode ter estragado o lar de muita gente, você pode ter dado prejuízo para muita gente, você pode ter
influenciado negativamente muita gente. Não importa. Faça o que Paulo fez, se arrependeu, mudou de vida e se tornou bênção para muita gente. Então, irmãos, essas 3 coisas são importantes: sentir que foi perdoado, fazer questão de ser templo do Espírito Santo onde ele habita, e procurar imitar Paulo numa nova maneira de viver daqui para frente. Amém? Feche teus olhos. Eu quero encerrar fazendo umas perguntas para você. Uma vez que você sabe que Deus está à sua disposição para atender o seu pedido, eu creio que, como eu, você também tem um desejo: servir ao Senhor fazendo aquilo que o agrada. Então a minha pergunta é: a terceira coisa que o Senhor nos mandou fazer é ganhar outras pessoas para também se tornarem filhos de Deus como você é. Você tem orado por essas pessoas para que elas sejam salvas? Você tem tirado um tempo de oração no seu dia? Tem se lembrado do nome de alguém que você quer ver no céu com você? Tem. Se não tem, começa. Encaixa nas suas orações o nome de alguém que você quer ver salvo e feliz com Jesus. Muitas vezes você não sabe o que fazer para ajudar alguém. Ore por ela, já é muita coisa. Você tem pedido a Deus oportunidade de que o seu testemunho de uma nova vida toque alguém que vai ficar com vontade de ser como você? Pensa nisso. Você está disposto a sair do comodismo, de apenas desfrutar do que Cristo te deu, e fazer um pouco mais para que outros também recebam? Comodismo é o mal do século. Se eu estou bem, graças a Deus que me abençoou. Ok, quem está do seu lado, está bem? Não. Senhor, misericórdia dele. E muitas vezes orar e jejuar funciona. Orar e fazer algum tipo de sacrifício para que aquela pessoa veja Jesus funciona. Amém, queridos? Então deixa eu só refrescar a sua mente para encerrar. Nós somos uma igreja que nós temos um propósito e uma alvo. E cada vez, a hora que você pegar o teu informativo, a hora que você vai sair daqui, você vai pegar o teu informativo, o teu estudo, o esboço da mensagem, lá em cima você vai ver o nosso propósito. E você vai colocar esse propósito como algo do seu coração. Só vou lembrar você, para você achar ele fácil. O nosso propósito: exaltar a Deus. Nós diz amém. Servindo as pessoas pelo compartilhar da fé. Quantos dizem amém? Exaltar a Deus, amém. Servindo as pessoas, compartilhando a fé, amém. O que mais? Conectando essas pessoas a Jesus e ajudando elas a crescer na fé com a sua experiência de andar com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus.